A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos, amém? Aqui é a pastora Deise Salema. Nós estamos aqui para fazer mais um vídeo da nossa série Filhos, como ajudá-los. Nós temos aí alguns vídeos onde nós temos tentado entender um pouco os nossos filhos, a mente deles, a forma deles pensarem, o que está acontecendo com as nossas crianças, adolescentes, e nós vemos que paramos nesse ponto são os transtornos emocionais. Algo que verdadeiramente tem preocupado a ciência, tem preocupado a medicina, é o aumento dos transtornos emocionais nas nossas crianças e adolescentes. Crianças que já nascem com refluxo, que é literalmente uma enfermidade psicossomática, que já é lixo recebido na sua alma, onde a criança já não conseguiu lidar com os problemas ainda no ventre da sua mãe. Quando existem os problemas com os pais, problemas de o pai não quer, o pai muitas vezes tenta convencer a mãe de abortar, a própria mãe que não queria naquele momento, até queria um filho, mas naquele momento não. Às vezes, quando é gêmeos e a mãe fica transtornada porque não queria gêmeos, queria só um. Então, tudo isso, quando queria um menino e uma menina, então tudo isso já gera lixo na alma das nossas crianças, na alma do baby. E, consequentemente, já gera transtornos emocionais que já vêm em forma de enfermidades físicas, que é exatamente o refluxo. Então, a medicina tem estado muito preocupada com a quantidade de crianças que já nascem com refluxo, que hoje, para a medicina, isso já virou normal, uma criança nascer com problema de refluxo. E também os transtornos de espectro autista. Então, o TDAH também, o transtorno de déficit de atenção, é algo que já é normal no meio das crianças. Um diagnóstico de TDAH, infelizmente, já é normal numa criança. O transtorno do espectro autista, que é o autismo, a criança ainda muito novinha, baby ainda, ela já tem atitudes que levam a um diagnóstico desse transtorno que é o autismo. Então, é muito normal, infelizmente, e a quantidade de crianças e a demanda vindo cada vez maior é muito grande. E isso está preocupando a ciência, está preocupando verdadeiramente a medicina, esse desenvolver do autismo. E o que é o autismo? O que é o transtorno emocional? O transtorno na vida das nossas crianças, que hoje está tão normal. O transtorno obsessivo-compulsivo, o TOD, que é que a medicina crê um dos piores, que é o transtorno o transtorno opositor desafiador, que é exatamente o desafiar autoridades, não receber disciplina. E isso, a ciência já fala que se a criança cresce com esse transtorno, é muito provável que na adolescência ele já se torne um delinquente. Isso é muito sério, gente. E por que esses transtornos? O que está acontecendo com as nossas crianças? O que está acontecendo com os nossos jovens? É nada mais, nada menos do que a disfunção familiar. A disfunção familiar está gerando filhos desestruturados. E nós temos que entender que nós podemos sim parar com esse ciclo. Nós podemos sim fazer algo pelas nossas crianças. Porque nós estamos desenvolvendo uma sociedade, fazendo parte, infelizmente, de uma sociedade egoísta, como nunca houve em toda a história da humanidade. Uma sociedade onde o ódio tem aumentado, onde as pessoas estão intolerantes, onde as pessoas não querem perdoar, onde as pessoas não querem amar, onde as pessoas não querem obedecer os princípios bíblicos, que os mais
os fundamentais, aquele que fundamenta a palavra de Deus, que é exatamente o amor e o perdão. E é onde Jesus diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7. Nós temos que desenvolver esse amor de Deus no nosso coração, o amor de João 16, que é exatamente de João 3,16, desculpa, que é exatamente o amor que Deus amou o mundo que entregou Jesus Cristo. É esse amor incondicional. E nós precisamos aprender a desenvolver este amor no nosso coração. E nós temos que entender que tem como a gente parar isso? Tem como a gente reverter essa situação? Claro que tem. Porque, olha, uma pessoa disfuncional, ela vai gerar outra disfuncional. Todos nós crescemos em famílias disfuncionais. Claro, umas mais disfuncionais, outras menos disfuncionais, mas todos nós fomos gerados e somos pessoas disfuncionais. Então, nós precisamos entender, em primeiro lugar, reconhecer que eu tenho responsabilidade por isso. Eu tenho responsabilidade pela vida do meu filho, pela saúde física e emocional da minha criança, do meu adolescente. Claro. E, infelizmente, é algo que muitos pais não querem admitir. Estão sempre acreditando que deram tudo o que podiam, que são quase que perfeitos e que foi tudo correu bem, nossa família é estruturada. Não. Nós temos que entender que não existe ninguém perfeito. Não existe família perfeita. E se a gente quer ajudar os nossos filhos, se nós queremos ajudar as nossas crianças, adolescentes e até mesmo os nossos filhos adultos, tá? Filhos que tomaram atitudes diferentes, filhos que tomaram um rumo diferente na vida, fora do propósito de Deus, fora da palavra de Deus, atitudes disfuncionais, que para isso existe uma base que sustenta tudo isso. E a gente precisa trabalhar nesta base, para que a gente possa reverter esse quadro. Tem jeito, pastor? É claro que tem. Eu tenho um testemunho tremendo de uma criança que está sendo revertido de um autismo severo. Deus não tem nada que ele não possa fazer. 90% dessa criança já reverteu esse quadro. Já não existe, a medicina já não dá mais diagnóstico a essa criança que um dia foi diagnosticado com autismo severo. Então, nós temos que entender que tudo a gente pode, sim. Alzheimer, eu tenho testemunho também de um senhor com Alzheimer que Deus reverteu esse quadro. Quando nós começamos a trabalhar na base, naquilo que levou e naquilo que sustenta esse quadro de transtorno emocional. E nós entendemos que onde é que eu me firmo na base bíblica para entender que isso tem cura sim. Veja bem, gente, lá em Mateus, em todos os 4 evangelhos, quando Jesus estava presente aqui na terra, em carne, a palavra de Deus diz que ele curava os doentes e enfermos. Ele curava os doentes e enfermos. Espera aí, mas doente não é a mesma coisa que enfermo? A cura é uma só. Né? Existe cura para os dois. Então, a gente pode entender o seguinte, a gente pode entender que a doença, ela é física e a enfermidade, ela é emocional, ela é do psique. A ciência não dá cura para a enfermidade, para o transtorno, não dá. Eles dizem que transtorno não tem cura, mas a palavra de Deus me diz que sim. Então, eu preciso entender que ou eu me firmo a minha fé, a minha esperança e o meu caminhar na ciência ou na palavra de Deus. Eu prefiro a palavra de Deus. Amém? Então nós temos que entender que podemos sim, claro. Quando nós não somos responsáveis pelo transtorno, e por que nós também não podemos ser responsáveis pela reversão do transtorno? Claro, quando nós mudamos a nós mesmos, quando nós mudamos as nossas atitudes, consequentemente, nossos filhos vão mudar também. Eu tenho um testemunho de uma mãe que me procurou quando a filha dela, na época de 8 aninhos, foi diagnosticada com ansiedade. E quando eu comecei a trabalhar, quando ela me chamou, me procurou para mim ajudar a filha, eu disse a ela, não vou ajudar a sua filha, porque sua filha não precisa da minha ajuda. Sua filha precisa da sua ajuda. Então, eu vou ajudar você
a equilibrar suas emoções, a mudar o seu estilo de vida e direcionar você a ajudar a sua filha. E ela deu início. E verdadeiramente, essa criança, ela estava numa ansiedade tão profunda que ela já estava gerando literalmente um autismo. Ela já estava, ela não queria mais se socializar nem com a família. Quando os pais estavam com a outra irmã na sala, ela saía, ela estava sempre saindo de junto deles e se trancando no quarto e lá gerando o seu próprio mundo. Ela já não aceitava mais o toque, ela já não aceitava mais o abraço, ela já não aceitava mais o carinho dos pais. E ela se fechava no mundo dela. Ela estava literalmente entrando para um quadro autista. A ansiedade estava fazendo isso com ela. E tudo isso pela disfunção dos pais. Quando nós começamos a trabalhar com a mãe, automaticamente, a filha, veja bem, 8 aninhos de idade, ela não lia ainda. O emocional dessa criança estava tão afetado que essa criança não lia com 8 anos de idade. Então, quando a mãe começou o trabalho com ela mesmo, essa criança, alguns meses depois, ela ganhou um troféu na sala dela como a melhor aluna de leitura. Olha que tremendo. Olha o que Deus faz para provar que Ele é Deus. Bastou a mudança da mãe. As atitudes da mãe foram mudando, equilibrando e transformando a criança. Mas, pastora, mas e o autismo? Claro que tem jeito sim. Eu estou trabalhando hoje, eu estou atendendo uma mãe que tem uma criança também autista, e eu estou atendendo ela no máximo 3 meses, e ela já diz, pastora, é impressionante a mudança da minha filha. Então, não tem nada que Deus não possa fazer quando nós fazemos a nossa parte. Nós temos que entender que a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Nós temos que entender que Deus é Deus perfeito. Ele não fez nossos filhos com problema, de forma alguma. Nós nascemos no pecado. É exatamente esse pecado que leva à disfunção familiar, que leva à disfunção na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos filhos adultos, sim. Então, nós temos que entender que o transtorno de déficit de atenção, o transtorno obsessivo-compulsivo, o próprio TOD, o autismo, a esquizofrenia, tudo isso tem uma explicação, claro que tem. A gente pode trabalhar na reversão, eu não tenho dúvida que pode. Nós só precisamos obedecer. E isso é exatamente buscar um estilo de vida diferente. Eu primeiro preciso gerar um estilo de vida em mim, um estilo de vida que agrada a Deus, e para depois eu gerar esse estilo na minha família, na minha casa. E para isso eu tenho que entender que é exatamente, porque eu só dou aquilo que eu tenho. Amém? Eu jamais vou conseguir gerar um estilo diferente na minha família se eu não gero primeiro em mim. Amém? Então, nós podemos sim. Nós temos o nosso estudo, nosso propósito, onde nós aprendemos isso. Nós aprendemos a trabalhar conosco, aprendemos a trabalhar com as nossas emoções, aprendemos a trabalhar para equilibrar as nossas emoções. Amém? Estamos juntos. Conheça um pouco mais a nossa série, Filhos Como Ajudá-los, e o nosso estudo também Unidos, nosso propósito. Unidos no nosso propósito é o nosso grupo do WhatsApp de jejum e oração que também nós temos. Amém? Deus abençoe e te guarde. Tamo junto. Fica na paz. Vai.